Bem-vindos a mais uma rúbrica da APDC da série Como era o Futuro, com protagonistas do setor das comunicações e tecnologias digitais. Sou Rogério Carapuça, presidente da APDC. O nosso convidado de hoje é o Dr. Daniel Proença de Carvalho. Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 1965. Advogado de profissão, exerceu também um cargo de magistratura no Ministério Público entre 66 e 70. Exerceu ainda um conjunto alargado de funções no setor público e privado, de que destacamos diretor do Jornal Novo, presidente do Conselho de Administração da RTP, empresa associada da APDC do setor dos mídia e nossa parceira de longa data. Foi presidente, chairman da Zone Multimédia, atualmente nós, também nossa associada do setor das telecomunicações. Foi presidente do Global Media Group, presidente da Simpor e ainda presidente da mesa da Assembleia Geral de várias outras sociedades, bem como presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Foi membro do 4º Governo Constitucional, com a pasta da Comunicação Social, entre 78 e 79, sob a presidência do Primeiro-Ministro Carlos Mota Pinto. Hoje exerce as funções de presidente do Grupo Movicortes, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Champalimau e da Fundação Batalha de Aljubarrota, presidente do Conselho de Patronos da Fundação Arpad Sen Vieira da Silva e presidente de Assembleias Gerais de várias sociedades. Bem-vindo, Dr. Proença de Carvalho. É um gosto estar aqui consigo hoje. E aquilo que nós costumamos fazer na primeira pergunta é estabelecer um pouco o passado do nosso convidado e, portanto, uma vez que é jurista de profissão, foi magistrado do Ministério Público, como é que depois se dedicou à área empresarial, nomeadamente, por exemplo, à presidência de empresas como a RTP? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um gosto também estar aqui consigo e nesta associação tão relevante no nosso panorama empresarial. Muito obrigado. Bom, é evidente que quando eu iniciei funções na magistratura, como no Ministério Público e depois na Polícia Judiciária, eu verifiquei que era o meu caso. Havia muito pouca literacia económica, financeira, de gestão na magistratura. Acho que ainda hoje há, não é? E é um dos problemas que eu penso que a magistratura tem. Mas, passado pouco tempo, aliás, a minha vocação não era propriamente entrar por aí, eu sempre desejei ser advogado, e tive a oportunidade de ingressar num contencioso de uma empresa, que na altura era uma empresa holding de um grande grupo, era o Grupo Champalimau. Certo. E, portanto, deu-me essa convivência, esse conhecimento. No início, estranhei, achei que havia uma grande balda, não é? Porque, na verdade, não sei, todo o formalismo que havia e o ritualismo que havia no sector público, ali a gestão era muito mais fluente e flexível. Mas depois, enfim, percebi e fui-me adaptando e claro que trabalhar com um empresário como António Champalimau foi para mim muito enriquecedor. Claro. E fui aprendendo ainda hoje ao longo da vida. Não é? É presidente dos curadores da Fundação Champalimau, não é? Sim, eu fui um testamenteiro dele, não é? E fui encarregado, juntamente com a Leonor Beleza, de constituir a Fundação Champalimau, porque ele não quis que se conhecesse essa fundação em vida dele, não é? Portanto, foi através do testamento que criou a Fundação e encarregou-nos a nós de levar a cabo essa. Claro, a Leonor Beleza, como presidente, que tem feito um trabalho verdadeiramente extraordinário. Não é? Claro. Hoje a Fundação é uma das grandes instituições de referência mundial, internacional. Certo. E na época, quando começou a abraçar esta área mais empresarial, porque o setor dos mídias? São casualidades, sabe? Que a revolução foi qualquer coisa menos prevista e não gerível, e tudo aconteceu naquela época. Como todas as revoluções. Umas positivas, outras negativas. Repara, eu nunca imaginei sequer vir a ser diretor de um jornal, não é? Mas, na altura, havia uma grande tensão política, ideológica, um conflito muito forte, e eu escrevi alguns artigos, não é? No fundo é de fazer a democracia política e económica contra aquilo que estava a passar na altura, que era um domínio de forças revolucionárias antidemocráticas e contra a iniciativa privada, no fundo, no sentido de nacionalizar todo o sector produtivo.
E surpreendentemente foi criado na altura um jornal novo, de combate a esse período e em defesa da democracia política. E 2 administradores vieram ao meu escritório e convidaram-me para ser diretor do jornal. Exato, com base nos seus artigos. Exatamente. Não, você escreveu uns artigos extraordinários, que no bom sentido e tal, e portanto achamos que você pode... Tal. E portanto foi um bocadinho assim. Tudo começou. Foi algo que eu nunca imaginei, não estava propriamente nos meus planos de vida. Muito bem. E, obviamente, teve também uma experiência de governo entre 78 e 79, no 4º Governo Constitucional, presidido por Carlos Mota Pinto. Quer-nos falar um pouco sobre isso, até porque teve a pasta da comunicação social, não é? E também foi um pouco a partir da minha experiência no Jornal Novo. O Carlos Mota Pinto convidou-me para ser Ministro da Comunicação Social e explicou-me porquê, não é? Ele achava que o país tinha uma comunicação social enviesada, não é? Toda ela estava nacionalizada praticamente. Certo. Eu acho que só houve um jornal que conseguiu não ficar na gestão política, que foi o 1º de janeiro. O Expresso. O Expresso já existia também há pouco tempo, mas dos jornais com tradição, o único foi o 1º de janeiro. Do resto, a televisão, todas as rádios, todos os jornais diários, à exceção realmente do 1º de janeiro, caíram sob a proteção do Estado. Não é? Ficaram, no fundo, nacionalizados, uns diretamente, outros indiretamente. Porque muitos destes jornais pertenciam a grupos de empresas que foram objeto da nacionalização em 11 de março de 75 e, portanto, ficaram sobre o domínio. E a verdade também é que era o Partido Comunista que praticamente dominava, ou forças ainda mais à esquerda do Partido Comunista. E, portanto, a comunicação social, enfim, não vivia num período de liberdade. E o Carlos Mota Pinto achou que eu devia ter esse papel. Certo. No fundo, tentar que a comunicação social tivesse uma abertura à liberdade política, à liberdade, ao pluralismo. Claro. E, portanto, foi nesse sentido também que, com esse objetivo, que foi para o governo. Que eu fui para o governo. E o que é que recorda como principais feitos dessa época? Não, eu o que fiz, havia alguns jornais que não estavam propriamente nacionalizados, mas que estavam sujeitos a uma figura que foi importada de Cuba, comunista, que era a intervenção do Estado em empresas. Quer dizer, o governo, em vez de nacionalizar uma empresa, intervencionava, nomeava um conselho de administração, normalmente comissários políticos. Portanto, essas empresas ficaram tuteladas pelo governo. E eu fiz uma grande política de desintervenção do Estado. Retirava o governo e entreguei esses jornais, alguns destes jornais, à iniciativa privada. Claro. E, por outro lado, também nos mídias que estavam sob a tutela do governo, que era o caso da televisão, que era o caso das rádios, procurei também que eles se abrissem à sociedade e ao pluralismo ideológico. Foi um combate muito difícil. Difícil na altura. Muito difícil. Eu recordo de algumas manifestações de rua em que consideravam que era um nazi, não é? Que era alguém que estava a fazer o trabalho do nazismo na comunicação social. Portanto, pode-se imaginar realmente aquilo. Que era o ambiente da época. Eu que estava apostado em procurar abrir a comunicação social ao pluralismo ideológico e político, não é? Fui encarado como o oposto disso, como tentando... Exatamente. Muito bem. E é nessa sequência que veio depois a presidência da RTP, não é? Sim, mais tarde... Após a sua passagem pelo governo. O governo de... Os governos na altura duravam pouco. É verdade. E os presidentes da RTP também. Também, exato. E o Dr. Francisco Sá Carneiro, na altura primeiro-ministro, desafiou-me também para ir para a RTP. No fundo, a ideia era sempre a mesma. Não é? Certo. A RTP também estava ainda muito colonizada, digamos assim, por forças da Revolução. E não só, quer dizer, as redações e a programação da RTP era um sector conflituoso, não é? Porque havia uma luta interna, ideológica, política, porque, é claro, a RTP era a única empresa, sobretudo na informação, mas também na programação. Certo. Porque a RTP era uma empresa única, não é? Portanto, a televisão
havia apenas um canal. É isso. Portanto, as lutas internas pelo controle da RTP eram terríveis, não é? Claro. E o meu papel foi também um pouco aí, tentar, não é, que a televisão se abrisse, a RTP se abrisse, e foi uma época para mim que eu recordo com muito, de certa maneira, entusiasmo, porque foi um período de grande alteração, não é? Claro. Nós introduzimos as cores na RTP. Sim, do ponto de vista técnico também houve. E por outro lado, a RTP, repare, começava para aí às 6 da tarde a emissão, e acabava à meia-noite com o hino nacional. O hino nacional, exatamente. Às vezes até mais cedo. Hoje é uma coisa que as pessoas não imaginam, que é um meio de comunicação social de primeira linha, ter uma hora de abertura e uma hora de fecho. Mas nós fomos precursores na abertura logo de manhã, não é? Com o Bom Dia Portugal, não é? Certo. Que havia, nos Estados Unidos, havia esse programa e tal, e eu, um pouco influenciado por isso, na RTP, chamei os responsáveis, os diretores, nós vamos abrir a televisão às 6 da manhã. Certo. E as pessoas olhavam para mim como se fosse uma coisa absolutamente impossível. Todos me disseram que era impossível. Bem, não abrimos às 6 da manhã, mas abrimos às 8 da manhã. O que mesmo assim foi uma revolução. E isso permitiu que a RTP, para já do ponto de vista económico, também tivesse logo uma performance muito mais positiva. A RTP vinha tendo prejuízos acumulados todos os anos, não é? Desde o 25 de Abril, e quando eu saí da RTP, a RTP pagou dividendos ao Estado, que foi para mim uma coisa... Foi uma grande vitória. Uma grande vitória. Isso com receitas da publicidade, para além... Porque, repare, com o aumento das horas de emissão, as possibilidades de abertura, o custo por hora de emissão diminuiu radicalmente, não é? E, por outro lado, foi possível ter mais espaços publicitários. Claro. Portanto, abrir, e com isso conseguimos. Por outro lado, também, como diretor de programas, a Maria Elisa Domingos, não é? Que também fez um trabalho extraordinário, em que tentámos realmente que a televisão, que a RTP, estivesse mais aberta àquilo que eram as aspirações das audiências. Não é? Portanto, aumentou muito as audiências. Com programas muito populares, com o Hermano José, com Nicolau Breiner, fizemos a primeira novela que houve em Portugal, a Vila Faia, que teve um enorme sucesso. Também foi outro tema em que eu me empenhei, porque nós, no fundo... A produção nacional. Exatamente. Nós estávamos sujeitos à produção da Globo, não é? Claro. Nós não tínhamos alternativa. Não tínhamos produção de novelas em Portugal. Para ser em português. E eu chamei o Tilo Krassman e o Nicolau Breiner, e disse, olha, vocês vão ter que fazer uma novela em Portugal. Eles olharam para mim, achavam que eu estava a brincar, não é? Porque não achavam que houvesse abertura possível para isso. E até capacidade para isso. Mas foi um desafio que eu lhes lancei. É claro que também fui alvo de muitas críticas, porque eu dei um programa, a primeira novela, a uma produção externa à RTP. Certo. E internamente isso era um problema. Mas eu sabia, tinha perfeita consciência, que se eu tentasse que a RTP, que fosse internamente que se produzisse uma novela, nós não chegávamos a lado nenhum. Gostava com certeza muito mais, e garanto-lhe que aquilo... Era necessária a iniciativa privada. Mas, portanto, foi também um desafio que se fez. E com isso criou-se uma produção exterior, hoje, como sabe. Há várias empresas que produzem novelas, enfim, com aceitação geral. E essa primeira novela teve um sucesso impressionante, muito maior sucesso do que as novelas brasileiras. Não é? Portanto, também foi um tema em que eu acho que foi positivo. Os portugueses foram-se habituando às novelas por causa do Brasil. Outra abertura que nós fizemos foi às transmissões dos desafios de futebol. De futebol. Porque havia a ideia, as primeiras conversas que eu e também o diretor, o administrador da programação, que era o Rui Restauração, e o meu colega, que ainda hoje, enfim, é uma personalidade aí com grande atividade, que é o António Pinho Cardão, não é? Que foi o diretor financeiro. Quando tínhamos as primeiras reuniões com os clubes de futebol, havia resistência. Eles achavam que se nós passássemos a transmitir os jogos, as pessoas não iam ao estádio. E nós tentámos convencê-los que era o oposto que isso ia acontecer. E, na verdade, foi o oposto que aconteceu. Portanto, também fomos aí inovadores na transmissão do futebol. E também foi chairman da Zone, não é? Sim. Quer-nos contar também um bocadinho sobre esse... Bem, foi o início da concorrência nessa área, a abertura, portanto,
à difusão de canais junto aos canais pelo cabo, não é? Nessa altura, no mercado. Como sabe, havia, até aí, havia um monopólio da Portugal Telecom, Certo. que era muito contestado e vai, não é? Certo. E, portanto, houve um spin-off da PT, onde criou a PT Multimédia, mais tarde passou a ser Zone. O CEO da empresa foi o Rodrigo Costa, Sim. personalidade também hoje bem conhecida, e que teve um papel muito relevante nessa abertura, e de facto criou-se a primeira competição nessa área. E penso que também correu bem, não é? Hoje nós, entretanto, o mercado também, a oferta no mercado ainda cresceu, não é? Cresceu E mais, hoje, sim. portanto, é concorrencial. Penso que temos, de facto, aí uma oferta que os portugueses, obviamente, apreciam, e há cada vez mais clientes nessa área. E, portanto, acho que foi também uma experiência muito positiva, Muito positiva que eu também. guardo com satisfação. Com carinho também. Com carinho. E qual é a sua perspectiva dos tempos que estamos a viver hoje? Isto é, nós hoje no multimédia, no domínio do multimédia, no domínio dos mídias em geral, temos, digamos, um mercado muito mais aberto, temos outras possibilidades do ponto de vista técnico, temos a inteligência artificial, digamos, a influenciar aquilo que se consegue produzir e distribuir. Como é que vê o mercado hoje? Como é que vê estas novas possibilidades, estas novas tecnologias? Durante este período em que temos aqui a conversar, o mundo sofreu uma revolução brutal. De consequências impressionantes em todos os aspectos, e, portanto, tudo o que nós vivemos durante esse período foi alterado de uma forma radical. Em poucos anos. E, portanto, isto foi com uma aceleração impressionante, e que continua, não é? Numa enorme aceleração. Claro que isso teve e tem aspectos altamente positivos, não é? Porque isso proporcionou uma oferta a todos os níveis muito maior. As possibilidades aumentaram muito. As possibilidades aumentaram extraordinariamente. Como tudo, não é? Tem os seus aspectos menos positivos e os seus grandes riscos. No que toca, por exemplo, aos mídias, como é evidente, aquilo que é as receitas habituais dos mídias, que era a publicidade, que antigamente estava dividida entre a televisão, rádio e jornais, não é? Sim. Hoje as grandes potências digitais, não é? Entraram nesse mercado, são receptoras de uma fatia importantíssima. Portanto, isso criou problemas enormes aos mídias, não é? Que hoje vivem com enormes dificuldades. Eu também passei pela Global Media e sei, de facto, os riscos e as dificuldades. Aquilo que uma entidade desse tipo sente face à nova concorrência. Face à nova competição das grandes cadeias digitais. Não é? Por outro lado, a inteligência artificial aí vem também com uma força enorme, não é? Também com aspectos muitíssimo positivos, como é evidente, não é? Certo. Portanto, todos nós hoje usamos essas ferramentas e as capacidades são impressionantes, mas também, lá está, os riscos, não é? Por exemplo, os riscos da desinformação. Isso. E de hoje ser difícil distinguir o que é verdade e o que é falso, não é? Exigir, portanto, uma intervenção que ainda não se imagina como é que pode ser feita de uma maneira eficaz. Portanto, há aqui temas que hoje... E exigindo um outro tipo de competências das pessoas. Claro, é evidente, como o também dos espírito receptores, crítico, não é? o espírito crítico Da tem que ser muitíssimo educação, aguçado. a literacia digital. Não é? Portanto, é uma revolução, e estamos a viver um momento que gera enormes capacidades e possibilidades de sucesso, e riscos também muito. Claro. Sendo que, do ponto de vista social, o facto de ter existido a pandemia também fez com que as pessoas, Também, estando em casa, dependiam mais das claro. comunicações e daquilo que os mídias podiam oferecer à distância. E daí que o seu papel foi muito importante, mas também teve preços relativamente às competências sociais das próprias pessoas, não é? Sim, sem dúvida. Não é? Eu acho que eu vivi a pandemia no Alentejo e, quer dizer, nunca vi tanto cinema, não é? Porque subscrevi as várias plataformas e, de facto,
a possibilidade que hoje nós temos de ter acesso a uma informação altamente diversificada e a uma programação igualmente diversificada. Agora, isto também cria na sociedade nichos, não é? Quer dizer, de facto, enquanto antigamente, com uma oferta muito mais concentrada, as pessoas conviviam entre elas e viviam as mesmas coisas, hoje as pessoas estão quase isoladas, não é? Isso é também outro grande risco, não é? Claro, é um grande porque risco. forma nichos sociais, não é? Pessoais, e que leva a que a cooperação na sociedade é menor, não é? É menor, certo. Há um maior isolamento, não é? É isso. Portanto, tudo isto cria novos desafios, não é? Agora temos que encarar isto de uma forma não negativa, não é? Claro. De uma forma positiva. Sei lá, a inteligência artificial em sectores como a saúde, eu acho que vai ter progressos extraordinários, não é? Um dos riscos que são maiores está talvez na política, né? E na informação. Os riscos para a democracia, e para a informação. Porque aí, na verdade, como pode circular livremente muita desinformação, que leva as pessoas a radicalizarem-se também, em muitos casos. Portanto, temos que encarar esses riscos como desafios, tentar encontrar formas de os minimizar, não é? A educação vai ter um papel muito importante. Também aí eu imagino que vai ter que haver uma revolução, não é? Porque, de facto, a forma de ensino que nós conhecemos, não é? Quer dizer, não pode ser a mesma da atual, não é? Tem que se alterar, tem que se modernizar, tem que utilizar também estas ferramentas e viver com elas, não é? Claro. Foi um gosto estar aqui consigo. Mais uma vez lhe agradeço por estar aqui no nosso programa. É um programa que temos feito, enfim, para divulgar aquilo que aconteceu no setor, quem foram os protagonistas, o que é que se passou no setor durante todos estes anos. E foi um gosto tê-lo aqui também connosco. Muito obrigado, foi o maior prazer, foi meu, com certeza, ter a oportunidade. E como o futuro de ontem é o presente de hoje, não perca o próximo episódio de Como Era o Futuro.